Tua palavra queremos ouvir. O mais difícil de se praticar. Tua palavra queremos guardar. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Chegamos a este último domingo do Advento e nós escutamos pela segunda vez nessa semana esse Evangelho de Mateus. Nós escutamos no dia 18, nas missas de renovação da Aliança de Amor, esse mesmo Evangelho, que é o episódio da anunciação do anjo, não a Maria, mas a José, em sonho. E nessa anunciação, o anjo fala que José colocaria o nome do Salvador como Jesus e que ele seria da linhagem de Davi, cumprindo assim a profecia de Isaías, que dizia: Escutai, casa de Davi, o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Essa profecia então se cumpre nesta anunciação do anjo a José. Mas hoje é a liturgia, que já está numa proximidade do Natal, nos convida a um passo a mais. Nós vimos aqui o Advento inteiro falando sobre preparar o caminho do Senhor, sobre se converter, sobre preparar o presépio do coração. Mas hoje a liturgia já até coloca um pouquinho, vamos dizer assim, o carro na frente dos bois, porque nos mostra qual é a consequência dessa encarnação do Salvador que nós vamos celebrar no meio da semana, dessa semana que começa hoje. Nós escutamos isso na segunda leitura, no início da carta aos Romanos. São as primeiras linhas da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo não fundou a Igreja de Roma. Muitas outras igrejas particulares ele tinha fundado, as pessoas conheciam muito bem quem ele era. Mas a Igreja de Roma não. Ele escreve para a Igreja de Roma e muitos ainda não o conheciam.
Então nós escutamos a apresentação que São Paulo faz com relação a si mesmo. Faz toda a diferença o modo como a gente se apresenta quando a gente conhece alguém, não é verdade? Em geral, quando a gente conhece uma pessoa, a gente vai se apresentar tentando estabelecer ali algum vínculo com ela. Vou contar para vocês uma pequena historinha da semana passada. Eu fui fazer um batizado na minha cidade natal, lá no interior de São Paulo. E como eu já saí faz muitos anos, faz mais de 15 anos que eu saí de lá, as pessoas já não me conhecem tanto. Não sabem, às vezes não sabem nem direito que eu sou padre. Fui celebrar um batizado nessa paróquia, que eu sabia que o padre me conhecia, mas quando foram falar que era eu, ele não ligou o nome com a pessoa, e aí ele começou a pedir um monte de documento. Não, fala que ele tem que mandar uma carta do bispo e não sei que coisa, né? As típicas coisas que os padres pedem quando vai um padre de fora celebrar e eles não conhecem, porque às vezes pode ser golpe, né? Até na igreja tem golpe, minha gente. Então, eu falei, mas que coisa estranha, porque ele me conhece, né? Inclusive, ele foi amigo da minha mãe de infância não, de grupo de juventude. Falei, mãe, me passa o telefone do padre. Aí ela me passou o WhatsApp, aí eu liguei para ele e falei, padre, olha, aqui é o padre Felipe, né? Eu sou padre agora, acho que o senhor sabe, o senhor foi convidado para a minha ordenação e tudo mais. Ele, não, padre, pode vir, pode vir. Faz toda a diferença quando a gente se apresenta para a pessoa e busca estabelecer esse contato. E é o que São Paulo faz aqui nessa carta. E olha como ele se apresenta. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho, esse Evangelho que faz referência ao Filho de Deus, ao descendente de Davi. Como que Paulo se apresenta para a igreja de Roma? Se colocando em relação com Jesus. Mas Paulo, minha gente, Paulo era uma pessoa importante, Paulo não era qualquer um. Diferente dos outros apóstolos, dos primeiros apóstolos, que eram pessoas desconhecidas, pessoas que não tinham títulos, pessoas que no Império Romano não tinha muita importância. Paulo não. Paulo, ele era, para os judeus, uma pessoa importante, porque era fariseu e filho de fariseu, e estudou com um fariseu importante, tinha estudos, tinha um título ali no meio dos judeus. E para os romanos, Paulo era cidadão romano. Isso significava muito. Paulo tinha direitos em Roma. Paulo era uma pessoa com títulos. Paulo era, assim, uma pessoa importante no meio em que ele vivia. Mas quando ele se apresenta pela primeira vez para a igreja de Roma, ele não fala dos seus títulos. Os seus títulos pouco importavam para Paulo depois da sua conversão. Paulo se apresenta em primeiro lugar como servo. Servo de Jesus Cristo. Paulo se apresenta em segundo lugar como apóstolo. Apóstolo por vocação. Cristo o chamou para ser apóstolo. E Paulo se apresenta como escolhido para o Evangelho, para a Boa Nova. Quando Paulo se apresenta, ele fala aquilo que ele verdadeiramente era naquele momento da vida dele. A vida dele tinha mudado completamente. A vida dele só fazia referência ao Senhor. A vida dele girava em torno de Jesus e do Evangelho. O resto pouco importava. Nós estamos celebrando o Natal nessa próxima semana. Estamos hoje já na reta final da preparação, neste quarto domingo do Advento. E a liturgia coloca o nosso olhar lá na frente. O que significa para mim que Jesus tenha vindo, que Jesus tenha se encarnado, que Jesus tenha vindo aqui para nos salvar, para nos salvar. Significa para mim que agora a minha vida muda completamente. A nossa vida não é mais a mesma depois da vinda do Senhor. O mundo não é mais o mesmo. A nossa vida está sendo convidada a girar em torno dele. Nesses poucos dias para o Natal, então, vamos continuar preparando o presépio do coração, sim, mas vamos preparar pedindo essa conversão verdadeira no fundo do nosso coração. Que a nossa vida possa girar em torno de Jesus. Que nós possamos girar em torno dele. Que nada tenha sentido se não tem relação com ele. Que as coisas só façam sentido se estão me levando, me conduzindo a ele. Nós queremos hoje, na Força da Aliança de Amor, aqui no Santuário, pedir essa graça dessa verdadeira conversão do coração para nossa mãe.